Olá, senhores, mais uma aula nossa. Vamos começar aqui. Capítulo 7, sexto ano, Grécia Antiga. Eu vou utilizar aqui o PowerPoint, mas nós vamos também estar seguindo a ordem do livro, beleza? Então, página 81, capítulo 7. Bem, Grécia Antiga, na Grécia, clima e território. O território grego ele está dividido em três partes, né, da Grécia Antiga. A Grécia insular, a Grécia peninsular e a Grécia continental. A maior parte desse relevo é montanhoso e rochoso, né, fazendo com que fosse mais difícil o cultivo da agricultura e também da pecuária, né? Bem, a Grécia, como vocês podem ver na página 81 do livro de vocês, né? E esse mapa aqui, ela tem essa feição, né? Aqui você tem a continental, a Grécia continental. Dessa região você tem a peninsular, ok? E você tem a Grécia também insular, né? As ilhas, ok? Bem, senhores, é, a, a história da Grécia ela é dividida em períodos, ok? O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico, tá bom? Bem, a Grécia ela é fundamental para a sociedade ocidental devido a esses fatores que estão na nossa tela, né? A filosofia, a medicina, a democracia, as artes, né? E até mesmo ao esporte, né? Os gregos eles chamavam a si próprios de helenos, e aquela região que eles viveram primeiro, né? Eles chamavam de Hélade. Bem, os povos que se reuniram, né, formando o império não, né, mas a civilização grega, foram os aqueus, foram os primeiros, depois vieram os jônios, depois os eólios e mais tarde os dórios, ok? Aí nós tivemos um processo de expansão, né, dessa população grega, que foi considerada a primeira diáspora grega, né? Bem, nós temos aqui a divisão, como eu expliquei para vocês, período pré-homérico, homérico, o período arcaico e o período clássico, né? O último período helenístico tem mais a ver com a questão da cultura, mas um breve resumo está aí, né? Foi o período pré-homérico, foi um período estabelecido de 20 a 12 anos antes de Cristo, o período da formação da Grécia marcado pelas sociedades minoicas e a construção da primeira cidade-estado, que foi Micenas. Depois, nós temos do século 12 ao século 8 antes de Cristo, a fase que ela é relatada pelo historiador Homero, né, e também pelas epopeias e contribuição literária que ele nos reservou, né, que uma delas é a Ilíada, né? Temos o período arcaico, que é do período do século 8 a.C. ao século 5, que corresponde à civilização das demais polis gregas, né? Atenas, Esparta, Ítaca, Corinto e por aí vai. Aqui a gente pode ver nessas imagens aqui, tá? Ática, Lacônia, Tebas, Samos, Jônia e por aí vai. Tessália, por aí vai, beleza? Então, do século 5 antes de Cristo ao século 4, um curto século, é o auge do domínio grego sobre o mar Mediterrâneo e a consolidação da democracia ateniense. Nós vamos falar um pouco mais delas à frente, né? Uma característica importante, destacando cada período mais uma vez, no período pré-homérico, bem, a construção, né, mitológica, né,
A principal cidade era Knossos, em Creta. A sociedade minoica era muito ligada ao comércio marítimo, o desenvolvimento da sociedade se dá através do comércio marítimo. E os reis, eles eram símbolos, né, de força e de representação dos deuses, ok? No período pré-homérico, é o período de domínio micênio, também com características de hegemonia, né, de maioria da cultura micênica em relação às outras cidades-estados, e haviam guerras constantes para a manutenção do poder, né? No período homérico, nós temos aquele período, como eu já expliquei, que era o período de mais voltado para relatos baseados da contribuição literária, né, de Homero, e também dessas características, que as tribos passaram a se organizar em grupos menores, familiares, né? Esses grupos familiares também eram conhecidos como genos ou comunidades gentílicas, né? E durante esse período foi escrito, né, a Ilíada e a Odisseia, né? E é o período marcado também pelo comércio no mar Egeu e o desdobramento da escrita, ok? E a redução da tradição oral. Aí tem aqui um relato sobre a guerra de Troia, né, e a obra de Homero. O período arcaico, nós temos o aumento da população e a escassez de terras férteis, né, que é onde acontece o período de disputas. E aí nós temos a construção de organização de estados, né, onde você tem a formação das cidades-estados mais configuradas, em que você tem o que a gente tem como governo estabelecido. Você tem algumas leis, você tem um militarismo sendo reforçado, você tem um grupo que era antigamente tribal, que passou a ser elite, que passou a ser governante. Como é que funciona essa construção? Aqueles que tinham as melhores terras, que tinham conseguido se estabelecer nas melhores posses, eles conseguiam produzir alimento com mais facilidade, basicamente conseguiram manter também esses territórios, enriqueceram, né, e passaram a dominar a região através do governo, né. Aí nós temos a organização do Basileu, né. A produção ela deixa de ser coletiva e passa a ser de propriedade privada. Então você tem o surgimento da aristocracia, como eu falei, né? E essa aristocracia recebe o nome de eupátridas, né? Você tem também, durante esse período, a segunda diáspora grega, né? A gente está na página 83 do nosso livro, onde você vai ter a saída desse povo da Grécia insular e peninsular para a parte de baixo do território que vai ser construída aí a civilização grega, continuar sendo construída a civilização grega no norte da África, né? E no noroeste da Europa, né? A parte da Macedônia, Roma, Cilícia, né? Onde vai ser também montados colônias gregas. Essas colônias, senhores, elas são diferenciadas das colônias comuns. Por quê? Porque elas são mais lugares onde os gregos chegaram e desenvolveram cidades-estados, né? Elas são totalmente independentes dos lugares de onde elas vieram, ok? Bem, a gente para por aqui falando a respeito da construção da sociedade grega, né? A sociedade grega ela tem a característica de vários povos em si, né? Na sociedade clássica, organizados. Não é um império,
né? É uma civilização, mas por que não é um império? Porque são várias cidades e estados que são independentes. Mas por que é uma civilização, né? Por que é uma nação, talvez? Porque é um grupo de pessoas que têm a mesma cultura, partilham da mesma língua, mesmos hábitos, mesma religião e leis extremamente semelhantes, ok? Então, a civilização grega, ela declina, né? Ela vai declinar durante o Império Clássico, devido ao enfraquecimento com as guerras médicas, né? Eles conseguem se manter durante o período das guerras médicas, mas devido a conflitos internos, ela acaba sendo suprimida pelo Império Macedônico, né? Durante as guerras do Peloponeso, onde as cidades-estados gregas vão lutar entre si, enfraquecendo, né? E aí vem Filipe I de Macedônia e domina a civilização grega, né? Nós não vamos parar de falar da Grécia por aqui. Nós ainda temos, né, o desenvolvimento histórico das duas cidades mais relevantes da sociedade grega, que é Atenas e Esparta, que fica para a próxima aula. E ainda assim nós vamos voltar e comentar sobre a cultura grega, né, e helenismo, ok? Então, senhores, façam as atividades do livro, né, e não deixem de enviar para a gente por WhatsApp. Um abraço a todos e até a próxima aula.